com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, nós aqui, Padre Pedro José Keller, levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança, diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para todas as mentes e corações que estão em sintonia conosco neste momento, nesta nossa mensagem de vida, otimismo e esperança. Nós, hoje, em vez de quinta-feira, por causa do Santo Inácio de Loyola, vamos fazer o nosso programa numa quarta-feira. E pois nós não colocamos na terça-feira passada os santos de terça-feira, vamos colocar, eles merecem, eu sempre valorizo muito as santas e santos, são pessoas que fizeram a sua peregrinação por esta vida, se santificaram por meio de sacrifícios, orações, a caridade, conforme nós lemos na segunda carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé, se não tiver boas ações, boas obras, ou seja, se a fé, se a oração não tiver unido com a caridade, ela é morta, é inútil. Então, os santos, por exemplo, quanta caridade, quanto benefício eles não fizeram em favor de nossos semelhantes. Leiamos, por exemplo, a vida de uma santa e de um santo para ver. Então, os santos que celebramos na terça-feira, São Pedro Crisólogos, São Geraldo Anze e santos mártires, deram a sua vida, mas não renegaram a sua fé. Santa Julita, Abdon, Senen e Emenergilda de Tamnet, Hattenbrandok de Kloster. Também foi o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas e o Dia Nacional do Cartaz. Então, especialmente que os santos e santas olhem em favor de nós das alturas. E celebramos, então, hoje, o último dia do mês de fevereiro. E a nossa gratidão à Trindade Santa, a Cristo Jesus e a Nossa Senhora, por todas as bênçãos, graças, favores corporais e espirituais e psíquicas, psicológicas, que todos nós recebemos no decorrer do mês de julho. E pedindo também a proteção e as graças necessárias para a nossa vida, nesse novo mês que estaremos iniciando às 0 horas de amanhã, dia 1º de agosto, mês de agosto, que é o mês vocacional, quando somos convidados, e sempre convidamos os adolescentes e jovens a implorar as bênçãos, as luzes do Divino Espírito Santo para os adolescentes e jovens, e convidamos também aos pais, aos responsáveis dos adolescentes e jovens,
para que eles acertem a sua vocação nos seus estudos para o futuro, para não acontecer como tantos jovens iniciam uma faculdade, depois da segunda fase, terceiro, mesmo no quarto ano, descobrem que não é esta a vocação para a qual eles têm as aptidões, os pendores, as qualidades que Deus lhes concedeu para se realizarem melhor para o futuro. E nós sabemos aquilo que está bem claro na Bíblia Sagrada: vocação acertada, vida feliz. Eu sempre agradeço muito à Trindade Santa, a Nossa Senhora, pela vocação para a qual Deus me deu os pendores, as qualidades, e me realizei até agora muito feliz, com a graça de Deus, e sem dúvida nenhuma, também já colaborei com tantas milhares de pessoas em tantos anos de feliz sacerdócio. Vocação acertada, vida feliz. E por isso, então, também Santo Inácio de Loyola, que, vejam bem, vamos ver um pouquinho a vida dele. Ele nasceu, especialmente Santo Inácio de Loyola, estamos no mês vocacional, e ele então nasceu na Espanha, de modo especial, nasceu, e ele era de uma família nobre, de uma família muito importante. E ele, no começo, ele era assim, sempre muito inteligente, muito estudioso, e seguindo nos seus estudos, mas ele sempre procurava amar a Deus. E Santo Inácio, então, nasceu na Espanha em 1431 e foi pajem na corte na Espanha e muito exercitado em todos os exercícios equestres. Quanto a cavaleiro, por exemplo, ele muito bom montador de cavalo, porque os pais, e no começo ele pensava de ser alguém de um palácio, então numa vida ali, mas ele com o tempo, aliás, no começo ele foi militar e se feriu numa batalha, numa guerra, e após um longo tratamento de saúde, ele foi ver, e também a graça de Deus olhou para ele e mudou a vida dele de militar para seguir no serviço de construir o reino de Deus, que é o reino de verdade, de justiça e de fraternidade. E com 30 anos, numa peregrinação para a Terra Santa, de modo especial, quando ele retornou para a Espanha, ele começou a dedicar-se aos estudos de filosofia e teologia que levam para o sacerdócio. E estudou na grande universidade de Sorbonne. As pessoas que conseguem fazer a universidade em Sorbonne é uma universidade muito importante. E especialmente ele com mais uns 5, 6 amigos e colegas da universidade fundaram a Companhia dos Padres Jesuítas, a Companhia de Jesus.
E isso foi no dia 15 de agosto de 1534, que lançaram os fundamentos da Companhia de Jesus. E ele também, Santo Inácio de Loyola, fundou em Roma o Colégio Romano e o Germânico para missionários, para formar padres missionários, para enviar, para serem missionários para o mundo. E Santo Inácio de Loyola faleceu em Roma no dia 31 de julho de 1536, com 65 anos. Que Deus interceda por meio de Santo Inácio de Loyola em favor de todos e cada um de nós, especialmente abençoe os padres jesuítas, especialmente aqui da capela do Colégio de Florianópolis, Colégio Catarinense, e os professores, que o Espírito Santo ilumine todos os professores da Companhia de Jesus, para que possam orientar bem os adolescentes, as crianças e os jovens. E o lema, a síntese da vida de Santo Inácio de Loyola era omnia ad maiorem Dei gloriam. Tudo realizar, tudo fazer para a maior glória de Deus. Amanhã à noite, aliás, desculpem, hoje à noite, na capela do Colégio Catarinense, dia 31, como acontece todos os anos, e eu procuro, na medida possível, sempre estar em sintonia com os padres jesuítas, participo celebrando também da Santa Missa. Isso já há muitos anos, desde quando estive na catedral durante 25 anos, 53 anos que eu estou aqui, com a graça de Deus, em Florianópolis, na grande Florianópolis. E nada melhor do que nesse momento rezarmos a oração em louvor de Santo Inácio de Loyola, pedindo que ele interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. Ó glorioso Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, nós louvamos a Deus pelas graças divinas que recebestes e fizestes frutificar para o bem da Igreja. Fazei que possamos entregar nossa vida a Cristo, como vós entregastes a vossa vida em favor dos semelhantes, também a Cristo Jesus. Possamos viver na mortificação de nossos corpos e fazer verdadeiras penitências como vós, Santo Inácio de Loyola, fizestes em vossa vida para o perdão dos pecados. Enfim, pedimos-vos humildemente a graça de viver o espírito de oração, de humildade, de confiança em Deus e, especialmente, preocupando em tudo e em todas as coisas e procurando sempre a maior glória de Deus. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Então, especialmente, que Santo Inácio de Loyola olhe sempre para nós. Domingo, à noite, celebramos lá na igreja de Coqueiros, de Nossa Senhora do Carmo, missa de 7º dia, pelo Padre Frei José
Clemente Schmidt, padre franciscano, que nasceu lá em Utuporanga, mas tornou-se sacerdote e trabalhou em diversas paróquias de Santa Catarina, especialmente também durante alguns anos na Palestina, ou seja, em Jerusalém, ou seja, na Terra Santa. Eu tive, graças a Deus, muita amizade com ele, muito conhecimento, e até éramos contra parentes por parte da mamãe, mas uma santa criatura, e faleceu com 72 anos. E o que é que aconteceu? Um infarto fulminante. E então, ontem, domingo à noite, dando as condolências para a mãezinha dele, para os parentes, eu disse, quantas pessoas que morrem repentinamente por meio do infarto. O coração para e a pessoa parte para a eternidade. Isso tem acontecido quantas pessoas, e pode acontecer com qualquer pessoa. E por isso Cristo Jesus nos previne a todas e todos. Estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu, como padre, quantos enterros, quantas encomendações eu fiz de pessoas que morreram de um momento para outro. Aliás, em falar em doença, os nossos hospitais estão repletos, todos os leitos, lotados com as enfermidades as mais diversas. 96,8% dos leitos ocupados. Então, o leito, Hospital Imperial de Caridade, Bahia Sul, SS Cardio e também outros hospitais de Florianópolis, tudo, de modo geral, 100% ocupado por pessoas enfermas. E as autoridades constituídas pedem que as pessoas se vacinem para não ocuparem o hospital, ou seja, não ficarem doentes. Então, é um pedido também das autoridades. E também há 2 semanas, e mesmo nesse domingo, eu celebrei também a missa, 8º mês de falecimento de Aurora Losso Coral. Então, pelo eterno descanso, ela, por certo, já se encontra feliz na eternidade. Eu também quero cumprimentar o governador que, graças a Deus, o Jorginho Melo, um trabalho maravilhoso que ele está fazendo para o bem de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. E agora, por exemplo, ele mesmo anunciou também, e dentro de 2 anos, quer exatamente triplicar a menos 7,5 km da estrada que vai para Canasvieiras. E é uma grande coisa esta realização dessa estrada, porque nós sabemos, pelas informações, são 80 mil veículos que diariamente transitam nesta estrada. É muita coisa. E no verão, 120 mil, mais ou menos, que
de automóveis que diariamente transitam por essa estrada. E também vejam, por exemplo, o trabalho maravilhoso que ele, o governador, e muita coisa ainda da influência da ex-secretária da Saúde, e Dona Carmen Zanotto. E quanta dedicação! E qual o resultado? Nada mais, nada menos do que milhares de cirurgias seletivas que foram realizadas nos últimos meses, quando, então, 86 mil cirurgias seletivas em Santa Catarina, quando São Paulo, que é um estado com maior população, apenas 46 mil cirurgias seletivas que foram realizadas. Então, podemos ver como Santa Catarina realmente é um estado maravilhoso. Por quê? Porque, de modo geral, sempre tivemos pessoas políticas honestas. E algumas pessoas, no decorrer dos anos, políticos ou políticas, porque não foram pessoas honestas, como deviam ser, e não usaram o dinheiro que era do povo, se aproveitaram para o seu próprio proveito, quem sabe o proveito de familiares, e infelizmente passaram pela cadeia, infelizmente. Então, nosso agradecimento é que continuem assim trabalhando para o bem. E veja, por exemplo, o trabalho maravilhoso que o governador orientou e já foi realizado na dragagem de 8,5 km do rio Itajaí-Açu para evitar as enchentes aí do Vale de Blumenau, de Itajaí, Gaspar. Então, vejam, retiraram nesses 8,5 quilômetros 480 caçambas de lama e lixo. Então, você veja bem. E, ao mesmo tempo, a Celesc, colaborando também nesse trabalho, fizeram 1.000 quilômetros de energia trifásica, energia elétrica, porque senão a luz, vocês sabem, que ela então fica insegura, apaga às vezes tal, e as indústrias então saem sempre perdendo. E ainda também, veja, 10 mil, o concurso para professores e professoras que vão ser realizados em breve. E ainda mais, o governador também enfrentando, e já enfrentou muita coisa, 50 rodoviárias em recuperação em Santa Catarina, realizando uma estrada tanto quanto possível boa. E ele falou que quando ele assumiu, encontrou, infelizmente, estradas bastante ruins, ou alguns trechos até péssimas. 73% das estradas ruins ou péssimas. E ele quer entregar até a metade do ano que vem as estradas em boas condições, ao menos 80%. Então, veja que maravilha, tudo isso é para o bem de Santa Catarina, e não é por nada que tantas pessoas estão provindo de outros estados e até de outros países aqui para o nosso estado.
E agora, nesse final de semana, por exemplo, aqui no antigo aeroporto internacional de Florianópolis, o que é que aconteceu? Um mutirão de exames e de cirurgias. Foram atendidas mais de 600 pessoas. Olha, num final de semana é muita coisa, muitas cirurgias. Que maravilha! Tudo isso, pessoas que às vezes esperando semanas, meses ou até anos para serem atendidos ou para fazerem cirurgia e simplesmente assumiram esse mutirão. E parabéns para os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, para os médicos e médicas. Aliás, Santa Catarina tem a graça de ter, aliás, o Brasil, 575.930 médicos. Qualquer hora eu vou fazer uma colocação sobre os médicos aqui. Eu, graças a Deus, sempre incentivei meus sobrinhos, netos, sobrinhos, bisnetos, estudem. E nos meus programas de rádio, mesmo hoje já, incentivei adolescentes e jovens, estudem. Eu tive a graça de estudar tantos e tantos anos, continuo sempre estudando, e sobrinhas e sobrinhos meus, eu tenho diversos sobrinhas e sobrinhos médicos, outros estão estudando, como também pilotos. Mas depende muito de cada estudante, porque é necessário que a pessoa abrace a vocação para a qual Deus nos destinou a todos e a cada um de nós. Então, meus cumprimentos também por todas as pessoas idosas pelo dia, domingo passado, bem como celebramos também domingo passado, dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo. Tenhamos sempre uma grande consideração e a nossa oração, o nosso respeito em favor não somente de nossos avós, nossos bisavós, mas em favor de todas as pessoas idosas. Terminando mais este programa, e sempre, lembremos-nos, temos as missas, terça, às 19 horas na igreja aqui, e às 4 horas, quarta-feira, a missa pela saúde. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas e também a bênção de Deus em favor dos doentes, em favor das águas, uma bênção de Deus, e tome com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3 horas da tarde, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller.